Você já sentiu isso? Aquele momento em que o chão parece tremer debaixo dos seus pés, onde as antigas certezas se desfazem e o que antes era familiar, agora parece estranho. Olhe para a sua vida hoje. Se você está experimentando uma onda de caos, de desconforto inexplicável, ou a sensação de que tudo o que você construiu está se desfazendo em pó, eu tenho uma verdade urgente para te revelar. Isso não é o seu fim. Isso é o seu começo. Quando Deus está prestes a te abençoar, tudo na sua vida começa a mudar. É uma mudança que você não vê nos jornais, nem nas suas finanças imediatamente. É uma mudança que começa no profundo, no invisível. É uma agitação espiritual, uma inquietude na sua alma. A atmosfera ao seu redor se carrega de uma energia diferente. As pessoas começam a se revelar e o seu espírito se torna inconformado. Isso não é confusão, amado. É movimento divino. É o sinal de que a mão de Deus está trabalhando ferozmente nos bastidores, por trás do véu, preparando algo infinitamente maior do que você ousou pedir em suas orações mais íntimas. Muitos olham para a turbulência e pensam: minha vida está caindo aos pedaços, mas a verdade é outra. Sua vida está se alinhando. Deus não abençoa o caos, Ele abençoa a ordem. Antes que Ele libere o transbordamento, Ele reorganiza o seu caminho. Antes que Ele derrame a abundância, Ele precisa clarear o vaso. E antes que Ele te eleve a um novo patamar, Ele remove, de forma muitas vezes dolorosa, tudo aquilo que não pode e não deve acompanhá-lo. Você precisa desesperadamente entender essa dinâmica espiritual. Quando Deus está prestes a te abençoar, Ele jamais te permitirá permanecer no conforto da mediocridade. O primeiro e mais potente sinal de uma bênção que se aproxima é o desconforto sagrado. O que era familiar começa a parecer errado. Os lugares que você frequentava e que antes te davam prazer começam a sugar a sua energia, a te esgotar. As conversas que você costumava ter, que antes pareciam inocentes, já não alimentam a sua alma. Isso não é tédio, isso é separação. Deus está criando uma distância, te puxando para longe do que está abaixo da sua dignidade e do seu destino. Quando você é escolhido para a grandeza, Deus te faz sentir profundamente desconfortável nos lugares medianos. Você começa a sentir um empurrão interno, uma agitação espiritual que grita: há mais para você. É Deus despertando a semente da excelência que Ele plantou dentro de você. Você está sendo tirado da conveniência e levado para a convicção. Não lute contra o desconforto. Ele é a dor do parto que precede o nascimento de algo extraordinário. A bênção pela qual você orou está a caminho, mas você precisa estar disposto a deixar o útero apertado do familiar. É hora de crescer. O segundo sinal surge quando o isolamento se torna a sua nova sala de aula. De repente, as pessoas começam a desaparecer. Aqueles em quem você confiava se distanciam. O telefone silencia de maneira estranha. O apoio que você sempre teve parece evaporar. No íntimo, isso se parece com rejeição, mas eu lhe garanto, é redirecionamento. Deus não remove pessoas para te punir, mas para te proteger. Cada bênção que chega traz consigo uma exposição. E Deus sabe que nem todos ao seu redor estão prontos ou são capazes de lidar com a luz que Ele está prestes a derramar sobre você. Portanto, Ele te isola, não para te deixar solitário, mas para te fazer escutar. No isolamento, o barulho da multidão desaparece e você começa a discernir a voz, o sussurro de Deus. É na solidão que Ele revela o próximo passo, aponta inimigos ocultos e, o mais importante, fortalece a sua coluna espiritual. A verdadeira bênção exige privacidade antes de ser tornada pública.
Quando as pessoas se afastarem, não as persiga. Agradeça a Deus. Quanto menos mãos estiverem na sua vida, mais fácil será para Ele te moldar na obra-prima que você deve ser. Muitas vezes, durante esse processo de isolamento e desconforto, Deus começa a limpar o vaso de maneira profunda, e essa limpeza frequentemente envolve os pesos que carregamos. Pense nisso. A bênção que está a caminho menos a aceleração, a nova fase, exige um espírito leve, um coração desimpedido. Você não pode carregar um futuro de grandeza com a bagagem de um passado de ressentimento. O seu passado tem poder sobre o seu futuro, na exata medida em que você se nega a liberá-lo. As dores, as traições, as palavras não ditas, a raiva que você guarda de si mesmo ou dos outros, tudo isso se torna uma âncora invisível. É uma toxina que impede a claridade divina de entrar, bloqueando o próximo sinal. É aqui que entra um ponto crucial que muitos líderes espirituais evitam: o poder de se libertar. Muitos oram por cura física e financeira, mas se recusam a orar pela cura emocional que vem com o perdão. E eu te digo, com toda a autoridade desta palavra, seu sucesso externo está intrinsecamente ligado à sua paz interna. A verdadeira bênção é primeiramente uma paz que excede todo o entendimento. Eu sei que o perdão é difícil. Eu sei que soltar a ofensa dói mais do que segurá-la. Mas a ausência de perdão é a prisão da alma, e uma alma em prisão não pode receber o favor real de Deus. É como ter um copo cheio de água suja. Deus quer encher o copo com o vinho novo da bênção, mas o copo precisa estar vazio. O perdão é a sua ferramenta para esvaziá-lo. Se você sente que sua bênção está emperrada por uma ofensa que não consegue soltar, você não pode seguir para os próximos sinais. Sem isso, clique no link que está na descrição. Ele é um investimento na sua liberdade e no seu futuro. Deixe a bagagem na porta, porque a bênção que Deus está trazendo é pesada demais para ser carregada junto com o lixo do passado. Você está sendo chamado para um nível onde a paz é a sua fundação. E essa fundação é construída com o tijolo do perdão. E aqui está o terceiro sinal, que é a prova definitiva de que você está no caminho certo. Seus inimigos, de repente, se multiplicam. Você pode se perguntar: por que agora Deus? Por que as pessoas se voltam contra mim justamente quando estou tentando fazer a coisa certa? A resposta é simples e gloriosa. Toda elevação convida a oposição. Deus usa os seus opositores como instrumentos de aceleração. Quando o seu nome começa a ser falado em salas que você nunca entrou, quando você enfrenta resistência sem razão aparente, saiba, sua bênção está mais próxima do que você imagina. O inimigo só gasta energia lutando contra o que ele considera uma ameaça. Se você fosse relevante, você seria ignorado. Mas quando a bênção de Deus está prestes a se manifestar, forças se levantam para testar a sua resistência, a sua paciência e, acima de tudo, a sua fé. Você não está sendo destruído, você está sendo treinado. Deus permite a resistência não para te quebrar, mas para te construir. Cada acusação falsa, cada traição que você sofre, cada mal-entendido que te fere, tudo isso faz parte do seu processo de preparação. Lembre-se desta lei: quanto maior a guerra, maior a recompensa que te espera. Não recue. A turbulência é a prova de que a sua ascensão é iminente. Superar a multiplicação dos inimigos exige mais do que resiliência. Exige uma fé à prova de fogo. A cada traição, a cada ataque infundado que você enfrenta, Deus está te forjando. Ele está garantindo que o seu caráter possa suportar o peso da glória que está vindo. Lembre-se, o inimigo não está atacando você porque você é fraco. Ele está atacando você porque ele consegue ver a sua coroa antes mesmo que ela esteja
na sua cabeça. E a intensidade dessa batalha nos leva ao quarto sinal, o momento mais perigoso, onde a maioria das pessoas perde a sua bênção. Quando Deus está prestes a te abençoar, Ele primeiro testa a sua confiança. Este é o sinal da porta trancada. Portas que deveriam estar abertas parecem seladas. Suas orações parecem se chocar contra um teto de bronze. A bênção que você viu no horizonte, de repente, parece atrasada ou até negada. Mas Deus não atrasa para negar, Ele atrasa para fortalecer o seu espírito. Ele quer observar. Você confia mais no seu tempo do que no seu próprio desejo desesperado. Muitos desistem exatamente neste estágio. Eles param de orar. Eles abandonam o barco quando o céu está a apenas um comando de distância do derramamento. O teste não é projetado para te destruir. Ele é desenhado para refinar a sua fé, tirando as impurezas da impaciência e da autossuficiência. Deus sussurra: você ainda vai acreditar em mim quando nada parecer funcionar? Você ainda vai me adorar quando a evidência da sua bênção for invisível? Aqueles que suportam este estágio de silêncio e atraso são os únicos que recebem a plenitude da promessa. Porque a fé não é provada na abundância, ela é provada na ausência. Quando você consegue confiar em Deus no silêncio, você está finalmente pronto para ouvir o som do seu avanço estrondoso. Você está pronto para carregar a bênção. Essa espera, esse teste de fé, é frequentemente o período onde velhas feridas e ressentimentos não resolvidos vêm à tona. É a sua alma se queixando do peso. A fé exige leveza para se elevar. Pense no seu coração como um paraquedas, para que ele se abra no momento da queda livre. O teste. Ele precisa estar livre de nós. Ele não pode estar amarrado com o peso das mágoas não perdoadas ou da culpa que você carrega. O perdão, neste estágio, não é um favor que você faz ao seu ofensor. É o próprio ato de fé. Perdoar é dizer a Deus: eu confio que o Senhor é meu vingador e meu defensor. Eu solto o controle sobre essa dor para que o Senhor possa me usar. Se, durante este teste de fé, você se sente pesado, preso em um ciclo de memórias amargas e ressentimento, eu preciso te alertar novamente. Você está sabotando a sua resistência. Você está construindo uma âncora no momento em que precisa de asas. Se você está sentindo que sua bênção está emperrada, pare e reflita. O que é mais pesado? Menos carregar o ressentimento por mais um ano. Ou se libertar hoje para receber o que Deus preparou para amanhã. O perdão é a sua armadura neste teste de fé, sua garantia de que o seu coração está livre para receber a paz que precede a prosperidade. Deus quer abençoar a sua paz inabalável. O quinto sinal chega como um alívio, um bálsamo após a longa estação da incerteza. De repente, a claridade divina entra na sua confusão. O nevoeiro se dissipa, a sua mente se acalma, você começa a ver propósito na sua dor. Você encontra significado na sua espera. Você descobre lições profundas nas suas perdas. Isso é Deus abrindo seus olhos espirituais. Bênçãos não chegam a quem está espiritualmente cego. Elas chegam àqueles que podem discernir. Deus revela o porquê por trás da luta. E subitamente, tudo começa a fazer um sentido doloroso, mas glorioso. Você se dá conta. Cada rejeição era uma proteção. Cada atraso era uma direção. Cada perda era uma preparação. Quando esta revelação inunda sua alma, você sente uma paz que transcende todo o entendimento humano. Esta paz não é comum. É a marca da ordem divina. Deus jamais abençoa a confusão. Ele abençoa a clareza. Quando você começa a entender as lições do seu passado, significa que Deus está te preparando para lidar com o peso e a responsabilidade do seu futuro.
O caos exterior começa a se render à paz que está firmada em seu interior. A clareza é um presente caro, conquistado no isolamento e temperado no teste de fé. Ela exige que você se desfaça de velhas narrativas. Exige que você pare de se ver como vítima e comece a se ver como aluno da graça e da provação. Este discernimento não só ilumina o seu passado, mas também afia o seu olhar para o presente. Você começa a ver as pessoas não como gostaria que fossem, mas como realmente são. Você começa a entender que certas escolhas de vida, que antes pareciam inofensivas, eram verdadeiros parasitas espirituais. A fase de clareza é a confirmação. A preparação está quase completa. O vaso está limpo. As amarras foram cortadas, especialmente as do ressentimento. Por isso, a importância do perdão. E agora, Deus está pronto para acionar a alavanca da sua intervenção. O que acontece a seguir é a manifestação visível da sua fé testada, da sua alma limpa e do seu propósito revelado. Você sobreviveu ao desconforto que te separou. Você suportou a solidão que te ensinou a escutar a voz de Deus. Você passou no teste de fé, acreditando no silêncio. E, finalmente, a luz do discernimento dissipou a névoa do caos. A partir deste ponto, o motor da providência é ligado e você entra no sexto sinal. O sexto sinal é onde a realidade física começa a se curvar à sua fé. É a aceleração súbita. O que antes levava anos começa a acontecer em questão de meses, semanas ou até dias. As coisas pelas quais você orou incessantemente começam a se alinhar de maneira mais rápida do que você jamais esperou. As pessoas certas aparecem, as oportunidades que você perseguiu antes agora te perseguem. As portas certas se abrem com uma facilidade inexplicável. É como se o tempo, o próprio tecido da realidade, começasse a cooperar com o seu destino. Isso não é sorte, isso é orquestração divina. Deus está comprimindo o tempo. Quando a preparação está completa, quando o vaso está limpo, o que levou décadas para outros será cumprido em meses na sua vida. Quando Deus decide te abençoar, Ele redime o tempo perdido. Cada atraso, cada revés, cada decepção que você suportou de repente faz sentido. Você percebe que nada foi desperdiçado. Você estava sendo posicionado, treinado e amadurecido exatamente para este momento de flow, de fluxo e aceleração. É por isso que a paciência é, na verdade, um poder ativo. Ela permite que Deus aperfeiçoe o que você estava pedindo. A paciência não é apenas esperar, é a confiança ativa de que Deus está trabalhando com um cronograma que transcende o seu relógio. A aceleração é a sua recompensa visível por ter confiado no silêncio da espera. E o sétimo e último sinal é o mais profundo, o mais belo e a verdadeira garantia de que sua bênção será duradoura. A elevação espiritual. Sua vida interior começa a subir de nível antes que qualquer coisa externa mude. Você sente uma mudança radical no seu espírito. Seus desejos mudam. Você passa a desejar a paz mais do que a popularidade. Você valoriza o propósito mais do que as possessões. Você começa a se desapegar das buscas superficiais e vazias que antes te consumiam. Isso não é fraqueza, é maturidade no seu pico mais alto. Deus sempre abençoa a alma antes de abençoar a situação. Quando o seu coração está alinhado com os princípios divinos, quando o seu espírito é purificado do orgulho, da amargura e da dúvida, então, e somente então, Deus libera o que estava sendo retido. As bênçãos não são apenas presentes, são responsabilidades. E Deus não pode confiar bênçãos pesadas e duradouras a corações que ainda carregam fardos antigos. A bênção seria um peso que o quebraria, e não um elevador que o subiria. Quando você sente essa transformação interna,
menos pensamentos mais claros, fé mais forte, alma mais leve, é a confirmação espiritual de que a manifestação externa já está em trânsito. Agora, escute atentamente. A bênção que está vindo não é para parar em você, ela é para fluir através de você. Deus abençoa vasos que estão abertos, não containers que estão fechados. O verdadeiro sinal da maturidade espiritual, sinal 7, é a sua nova sede de servir, de dar, de levantar os outros. O quanto você está preparado para ser um canal e não um mero depósito. Para que você possa carregar essa responsabilidade com leveza, você precisa ter certeza de que o seu coração está totalmente desimpedido. O ressentimento, a culpa e a falta de perdão não apenas seguram o momento da bênção sinal 4, eles contaminam o propósito da bênção sinal 7. Uma bênção contaminada pelo orgulho e pela amargura se torna um fardo. Permita-me falar diretamente ao seu coração neste momento. Se você experimentou a aceleração sinal 6, mas a sua paz ainda é frágil. Sinal 7 não está completo. Há uma chance de que o seu vaso ainda esteja com resíduos. É hora de fazer uma limpeza final e total. Deixe ir toda a dor remanescente. Se você está sentindo que essa elevação espiritual é o seu ponto fraco, se você sabe que a sua nova bênção exige uma alma leve e um coração purificado, não adie mais. O que estamos falando aqui é sobre a sustentabilidade da sua vitória. Não perca a sua bênção por causa de uma mágoa antiga. Acesse agora o nosso guia O Poder do Perdão, link na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ele te dará as ferramentas finais para garantir que a sua elevação espiritual seja sólida e inabalável. Use a sua aceleração para investir no seu interior, garantindo que o seu caráter se eleve junto com as suas circunstâncias. Quando Deus está prestes a abençoar, Ele não anuncia a bênção ao mundo, Ele anuncia ao seu espírito. É aquele saber silencioso que você sente, aquela calma estranha no meio do seu caos, aquela confiança inexplicável quando tudo ao redor parece incerto. Essa é a sua certeza divina. Você não está imaginando. É Deus te dizendo: permaneça firme, eu estou trabalhando. Muitos perdem a sua bênção porque interpretam o silêncio e a quietude como estagnação. Mas a quietude é a postura mais poderosa da fé. É o momento onde o céu está se movendo a seu favor, mesmo que a terra pareça parada. Não duvide do silêncio. Ele é o espaço sagrado da criação. O seu avanço está a caminho. Os sinais estão por toda parte. O desconforto, o isolamento, a clareza, a paz. Eles são a prova irrefutável de que a bênção está na sua porta. Você está prestes a entrar em uma estação onde o que era impossível, de repente, se torna inevitável. O que você precisa entender agora, após discernir os 7 sinais, é a precisão divina. Deus não é apressado. Ele abençoa no momento certo, não no momento conveniente para você. Você pode estar em uma estação de espera, menos de sustentação. Mas isso não significa que você foi esquecido. Significa que você está sendo preparado em um nível que você não consegue ver. Uma bênção entregue muito cedo pode se tornar um fardo esmagador. É por isso que Deus, às vezes, retém o que você mais deseja. Ele está protegendo a semente que plantou dentro de você. Cada atraso carrega um design divino. A bênção não está atrasada. Ela está sendo aperfeiçoada. Você deve segurar sua fé mesmo quando parece que nada está se movendo no plano terrestre, porque no reino espiritual tudo já está decretado. Deus está alinhando recursos, movendo corações e reorganizando circunstâncias para garantir que, quando a sua bênção chegar,
ela não possa ser roubada, revertida ou destruída. A sua demora foi a garantia da sua durabilidade. Quando Deus está prestes a te abençoar, você começará a sentir uma paz incomum durante as suas tempestades. Essa paz não é lógica, ela é divina. Ela vem da certeza inabalável de que o resultado final já está escrito a seu favor. Você para de se preocupar com cronogramas. Você para de comparar sua jornada com a de outras pessoas. Você descansa na confiança, e esse descanso se torna a sua maior força. Muitos pensam que as bênçãos se resumem apenas a bens materiais, mas a verdadeira bênção começa no interior. Quando você tem uma paz que não pode ser abalada, essa é a fundação da abundância duradoura. Deus sempre trabalha de dentro para fora. Quando o seu espírito está calmo, o seu ambiente é forçado a se alinhar. Essa é a lei espiritual. Alguns de vocês estão parados agora, na beira do avanço, mas estão interpretando o seu teste como falha. Estão olhando para a tempestade temporária e pensando: Deus me esqueceu. Mas as tempestades não são sinais de rejeição, elas são sinais de transição. Quando o vento fica mais forte, significa que você está prestes a voar mais alto. Você não pode subir sem resistência. Deus envia ventos para te desarraigar dos lugares onde você ficou estagnado por tempo demais. Aquele desconforto, aquela perda, aquele atraso, não é punição, é o impulso em direção ao seu próximo nível. Você orou por uma bênção, mas talvez não soubesse que as bênçãos são frequentemente embrulhadas em batalhas. Deus esconde seus maiores presentes atrás de desafios para ver quem realmente confia nele. Então, se a sua vida parece uma intensa guerra espiritual, regozije-se. Quanto maior a turbulência, mais próxima está a sua elevação. Entenda esta verdade: bênçãos não são acidentes, elas são a recompensa do alinhamento. Quando sua vida começa a refletir a ordem divina, quando suas palavras, suas ações e suas intenções começam a coincidir com o que Deus espera, Ele libera o transbordo. Muitos oram por bênçãos, mas vivem em desobediência e desordem. Mas Deus abençoa a ordem, não a confusão. Ele abençoa a fé, não o medo. Ele abençoa a rendição, não a teimosia. Quando você para de lutar contra a vontade dele e começa a fluir com o plano dele, as comportas se abrem. A bênção nunca esteve longe. Estava apenas esperando a sua obediência sustentada. O momento antes de uma bênção é sempre o mais difícil. Tudo em você clama por desistência. A pressão aumenta, o silêncio se torna ensurdecedor e a dúvida se insinua. Mas é nesse exato momento que você deve segurar a sua fé com mais força do que nunca, porque a hora mais escura é sempre aquela que precede a aurora. Quando você sentir vontade de largar tudo, esse é o sinal de que você está mais próximo da vitória do que jamais esteve. Deus muitas vezes espera até que você esteja totalmente rendido antes de agir. Ele quer abençoar a sua pureza de coração, não o seu orgulho. Quando você chega ao ponto de dizer: Deus, mesmo que o Senhor não me dê o que eu quero, eu ainda confio plenamente em Ti, esse nível de rendição ativa a liberação divina. E quando a bênção finalmente vier, ela não será sutil, será inconfundível. Tudo o que você perdeu começará a retornar em uma forma melhorada. Os relacionamentos serão curados. As oportunidades aparecerão. Portas que você nem bateu se abrirão. Pessoas que antes te ignoraram serão forçadas a reconhecer o que Deus fez na sua vida. Você não precisará provar nada. Sua transformação falará por si. E para sustentar essa nova realidade, você precisa de um coração que se lembra da dor, mas que vive na gratidão. A gratidão é a sua maior arma
nesta fase de transição. Ela desarma o medo e ativa o favor. Quando você agradece a Deus antes mesmo da bênção chegar, você declara que confia totalmente no tempo dele. A gratidão desvia o seu foco do que está faltando para o que é possível. Ela abre o seu espírito para receber ainda mais. O coração que agradece nunca se esvazia, porque reconhece a abundância, mesmo nos pequenos começos. Se a gratidão ainda é um desafio, se a sua alegria está presa pelas memórias do passado, seu vaso precisa de uma última purificação. Lembre-se, Deus não só restaura o que você perdeu, Ele primeiro restaura a sua paz. Você não pode entrar na plenitude do sinal 7, menos a elevação espiritual, se a amargura ainda reside em um canto secreto do seu coração. Seja ousado e honesto. É hora de se liberar totalmente, para que sua bênção seja totalmente livre. Se você sente que há uma última ofensa a ser solta para que sua gratidão seja genuína, não hesite. O nosso guia O Poder do Perdão, link na descrição, não é apenas para quem está no fundo do poço, é para quem está prestes a voar, garantindo que o seu voo seja leve, estável e sustentável. Permaneça imóvel, permaneça fiel, permaneça pronto. Deus está prestes a te abençoar, além de qualquer medida que você já imaginou. Lembre-se desta verdade. Agora que você entende os sinais e o processo, o propósito de cada bênção não é torná-lo confortável, é torná-lo impactante. O conforto se esvai, mas o propósito permanece. Deus te abençoa para que sua vida se torne a evidência inegável do seu poder. Ele quer que o mundo olhe para você e veja sua fidelidade. Ele quer que sua história dê esperança a todos aqueles que ainda estão na estação da espera e do silêncio. Esta é a mais alta forma de bênção, ser uma testemunha viva da bondade divina. Se você sente o fogo interior, o desejo profundo de servir, de dar, de usar sua influência para levantar os outros, esse é o sinal final de que você está pronto para o fluxo. Deus confia nos doadores mais do que nos acumuladores. Ele expande aqueles que compartilham, porque através deles sua bondade se multiplica. Quanto mais você derramar, mais Ele derramará em sua vida. É uma lei espiritual. A multiplicação divina começa com um coração generoso. Deus jamais confia o seu reino ao egoísta. E para ser um canal generoso e transparente, você precisa da liberdade total da alma. A liberdade para perdoar a si mesmo e perdoar aqueles que te feriram no passado não é apenas um conselho, é a habilitação espiritual para o seu próximo nível. É a prova de que você soltou o controle e confiou a justiça nas mãos de Deus. Se você fez o exercício mental, mas precisa da ferramenta prática para transformar o perdão de uma ideia para uma ação real e permanente no seu espírito, faça o que eu te pedi. Não apenas clique, mas use o nosso guia O Poder do Perdão. Link aqui na descrição. É o seu passo final para garantir que o seu coração esteja totalmente livre e pronto para a aceleração final e irreversível. Não deixe que a sua bênção seja adiada por causa de uma bagagem que você tem o poder de soltar hoje. Chegou o momento de parar de lutar, de parar de questionar o seu timing e de se render totalmente ao seu processo. Muitas pessoas perdem o avanço porque confundem a quietude com estagnação e o silêncio com abandono. Mas eu te digo, a maior ação de fé que você pode tomar agora é a rendição, é a confissão de que você confia nele, mesmo quando não consegue ver. É a certeza de que se ele te trouxe até aqui, ele jamais te abandonará agora. Cada vitória do seu passado é a prova irrefutável da promessa do seu futuro. O seu avanço está escrito no calendário
da eternidade. Não permita que o inimigo use a distração, a tentação ou o medo para desviar seu foco. O caos que você sente é o choque entre quem você era e quem você está se tornando. Você deve escolher o lado vencedor. Se você está sentindo a agitação, a mudança, a pressão, o estiramento, não resista. Significa que o céu está se alinhando a seu favor. Deus não está apenas preparando a bênção para você. Ele está preparando você para a bênção. E quando a preparação e a promessa se encontrarem menos nesse ponto de convergência, menos nada na terra ou no céu, poderá impedir o que ele decretou para a sua vida. Fique firme, mantenha sua fé viva, esteja pronto. Sua jornada não terminou, ela está apenas começando. E quando Deus decidir agir, ele não pedirá permissão. Ele moverá com poder, e sua mão deixará claro, sem sombra de dúvida, que você foi escolhido para a grandeza. Com toda a força do seu espírito, declare esta oração de rendição hoje. Eu estou pronto. Deus, prepara-me para o que tu tens preparado para mim. Remove o que me bloqueia. Limpa o que me distrai e guia-me para a plenitude da tua bênção. Viva com essa rendição e você não terá que correr atrás de bênçãos. Elas correrão atrás de você. Vá em frente com coragem, com convicção e com a paz inabalável que a rendição traz. Os sinais foram revelados. A preparação está completa. A bênção está à porta. E este é o seu tempo de ser levantado, favorecido e usado poderosamente por Ele.